E aí, pessoal, continuando, irmãos, queria fazer um pequeno e breve testemunho das coisas boas que me aconteceram ao longo da minha trajetória. Eu venho do movimento Batista Regular, onde tenho uma grande identificação por ela. Meus ensinamentos, a minha concepção como cristão veio toda através do movimento Batista Regular. Sou grato aos irmãos que me ajudaram a ter uma consciência espiritual acerca do que Deus fez aqui na terra como filho, derramando seu sangue para que hoje eu pudesse estar aqui, você pudesse estar aí, seguros que temos um lugar para onde ir quando houver o chamado. Então, irmãos, tudo começa lá no Geisel. A Igreja Batista estava em construção há muito tempo atrás e eu vivia brincando dentro da construção. Nunca imaginei que porventura eu iria frequentar aquela igreja. Só que depois que construiu a primeira parte da igreja, ficou só os templos. Aliás, ficou só as salas, que existem lá as salas e o templo onde se realizam os cultos. E a sala nós usávamos para as escolinhas dominicais, que eram as classes. Então meus vizinhos, isso depois de construído há algum tempo, talvez 2 anos, por um ano, mais ou menos isso, eu não lembro bem, eu era muito pequeno. Mas eu brincava muito com meus vizinhos e eles diziam sempre assim, principalmente os pais. Eu tinha um bom relacionamento com eles. Graças a Deus, meus vizinhos eram uma bênção nesse sentido. Todos, naquele momento. E eles me chamavam para ir para a escola dominical. Dizia que era uma escolinha, que tinha brincadeira, que tinha a palavra de Deus, a gente podia ganhar presentinhos lá. Então, certo domingo eu fui. Quem era professora era Dona Nininha, antiga, ó, uma das fundadoras de lá do movimento, do gás, né? E ela tinha um jeito todo especial de envolver a criança. Então eu primeiro me apaixonei pela professora, pela forma dela contar historinha. E as historinhas que eu acho que, não sei se as igrejas aqui ainda adotam, mas acredito que sim, que eram ilustrativas. Existia um quadro e elas tinham todos os personagens e colavam tipo, colavam no quadro contando as histórias. Então era fascinante. E eu lembro que eu acho que na primeira aulinha que eu tive, ela disse pra mim que se eu viesse em um mês, eu ia ganhar um Novo Testamento. Oxe, pra que ela disse isso? Eu sabia nem o que era Novo Testamento, mas eu queria. Então eu passei aí nos domingos, todo domingo e quarta-feira, na realidade. E minha avó perguntava, que eu morava com minha avó, né? Esqueci de contar esse detalhezinho. Eu morava com minha avó e meu tio. Meus pais eram vivos, mas eu morava todo final de semana, eu sempre era no Geisel, sempre que podia. E minha avó começou a perguntar: ô Neto, por que tu some no domingo? Tu vai pra onde? Eu disse: vou pra igreja. Eu digo: tu vai pra igreja? Que igreja? Aí eu fui explicando a ela. Ela disse: ah, tá certo. Aí ela nunca botou empecilho nisso não, ela achava até bom porque eu não ficava na rua. Então eu fui indo. Deus foi trabalhando no meu coração, fui trabalhando. E um certo dia, houve a minha conversão em um domingo na escolinha. E comecei a frequentar a igreja, foi crescendo. A igreja era muito frequentada, tinha muitos irmãos. Quem era o pastor na época era pastor Pérez. E seus filhos eram envolvidos todos na liturgia do culto, no louvor, do coral. Então, ele era muito bom escutar as pregações.
E também, como criança, eu não entendia muito, mas entendia que a música era boa. Então no começo a música era aquela música da harpa, cantor cristão, aquelas músicas lindas, meu Deus, muito lindas. Então eu gostava muito. E continuei na caminhada um pouco, comecei a entender muita coisa. E certa vez, quando eu fiquei sabendo, a igreja tinha fechado as portas. E eu já era um pouco adolescente. E meu tio todo domingo vinha pra casa da minha avó e levava a gente pra praia. Então a gente ia, quando voltava, quem é que lavava o carro? Quem era? Era eu. Então, lavava o carro, né? Aí vinha Pastor Demóstenes, me lembro como se fosse hoje, Pastor Demóstenes. Uma menina que morava lá, que eu não tô lembrando o nome dela. Eu não lembro se Darielle tava. E a irmã Betisa, e parece que é Arnaldo, irmã Betisa, a esposa do pastor. Vinham fazendo evangelização e convidando as pessoas para assistir o culto. E quem estava, nesse momento eu tinha entrado em casa para pegar alguma coisa, e quem atendeu, se não me engano, foi minha avó, foi meu tio que atendeu eles lá fora. Aí eles falaram que eu frequentava aquela igreja. Ah, então eles pediram para falar comigo. A minha avó foi me chamar, acredito que foi minha avó, foi a mulher do meu tio, não lembro bem também. Mas me chamaram. Então fui conversar com eles, né? E eles começou falando, e aí, né, tudo bom? Sua avó me falou que você frequentava lá a igreja. Ó, eu sou novo pastor da igreja, a gente tá dando continuidade ao trabalho. E a gente queria convidar você para assistir um culto na quarta-feira, que é mais próximo naquele dia. A quarta-feira era o culto mais próximo que tinha. Eles me chamaram e disse que tinha filhos da minha idade, que seria bom ir, porque fazia amizade com eles também. Então, Deus tocou no meu coração e eu decidi ir. Quando chegou na quarta-feira, que eu fui, eu senti algo diferente. A forma de pregar do pastor Demóstenes é muito contundente. E assim, Deus trabalha muito na vida daquele homem. O exemplo do irmão Betisa, a gente vai começando a ver como era. Eu vi que ele era cego. Aliás, desculpa. Ele tinha um problema de visão. E no decorrer do culto da quarta-feira, Deus foi me inquietando e não que eu me converti outra vez, mas naquele momento eu senti vontade de firmar mais minha fé e ter uma comunhão maior com Deus, porque até então eu não estava tendo comunhão. Eu orava, eu lia um pouco, mas não com aquele entusiasmo. Mas Deus também foi trabalhando. E foi lindo. Conheci os filhos do pastor, a gente, naquele momento assim, a gente teve como é que eu digo assim, foi muito bom, fiz amizade com eles. Então a gente passou a ter comunhão como amigos. E foi muito bom pra mim. Eu era muito só. Apesar que tinha meus primos, tinha irmãos, mas não era era difícil pra mim. Mas Deus é tão maravilhoso que trabalhou. Devo muito na minha construção da minha consciência como cristão, como criança naquele momento, né? A irmã Betisa e sua família, seu pastor Demóstenes família. Aprendi muitos princípios que eu levo até hoje comigo, principalmente na obra do Senhor. Que é maior testemunho do que uma pessoa que tem problemas de visão, está na obra. Sua esposa que escrevia nos livros de Atos, textos bíblicos, versículos, capítulos, livros para ele poder ler o auxílio de uma luneta. De uma UPA, desculpa. Lupa. Eita, não sei nem o que era mau nome. Mas foi muito importante eles na minha vida. Quando eles foram embora,
Foi muito difícil para mim continuar, mas eu tinha que continuar porque a obra é do Senhor. E eu precisava estar ali ajudando na obra do Senhor na Igreja do Gás. Tenho um grande carinho por ela, tanto na questão pessoal, espiritual, quanto na questão física. Uma história muito grande construir ali com os irmãos. E talvez eu não vivencie mais esse amor que eu tinha lá, porque eu trilhei outro caminho, mas continuo firme na obra do Senhor, é claro. Na mesma mentalidade de denominação. Sei que a igreja somos todos nós, tenho essa consciência também. Mas depois que o pastor Demóstenes saiu, a coisa, tudo que eu aprendi me ajudou a continuar. Tenho uma amizade ainda grande com os meninos ainda, o Daniel, o Danilson, e o Delber e Darielle. Ainda tenho contato com eles. São pessoas maravilhosas assim. São meus amigos e irmãos em Cristo. A gente brincou muito. Ah, meu Deus, quando eu lembro das brincadeiras que nós tínhamos lá, eram muito boas. Jogava vôlei, aprendi a jogar vôlei, aprendi a tocar violão. É, foram muito boas. Eu conheci o Jai também nesse meu tempo. Jai, Delber que conheceu ele através do vôlei. E ele começou a participar, gostou, Deus tocou no coração dele e até hoje ele está lá. Acredito que é uma pessoa que se dedica ao máximo na obra do Senhor. Por esses dias que se passaram após a saída do pastor Demóstenes e outros pastores passaram, conheci também o irmão Vanderlei, que é uma pessoa como posso dizer, um pai também. Mais que isso até, irmão pai. Ele é só um pouco mais velho que eu, um pouquinho, mas é uma pessoa muito inteligente, que também passou na minha vida e deixou sua marca. E meus irmãos, estou nessa caminhada. Acampamento para mim foi muito, muito tremendo. Existem pessoas que passaram na minha vida no acampamento que hoje ainda quando eu lembro eu choro. Por momentos especiais que passamos juntos, junto com a rapaziada. Como todos sabem, é acampamento. Geralmente tem aquela turminha que junta outras turminhas. Ou seja, tem pessoas que têm o dom de ajuntar. E Deus me colocou junto dessas pessoas. Quem era eu, meu Deus? Fui de arrego várias vezes para acampamento por missionários americanos que presentearam a igreja da gente e a gente acabou indo de graça. Mas eu tive o prazer de conhecer pessoas muito especiais. Que se eu for contar aqui no dedo, tenho até medo de errar. De esquecer, desculpa, o nome. Mas dentre algumas pessoas, sempre tem alguém ou algumas muito especiais. Não podia deixar de registrar a família Volpe. Gente, pra mim, são pessoas muito especiais. Muito especiais mesmo. O testemunho deles, pastor Renato, Jesus, Deus o tenha, que possa estar gozando do mais sublime da sua palavra, Senhor. Mas queria dizer à família Volpe que amo muito vocês. Fábio, queria muito, Senhor, que fosse de sangue o parentesco.
mas é maior ainda que a espiritual. O vínculo é maior ainda. Luciene também é uma pessoa muito especial na minha vida. São duas pessoas que me deram uma coisa que talvez foi o mais importante. Exemplo de cristão, de amigos, de irmãos. Todos os acampamentos que eu participei foram uma bênção. Não era ninguém, mas era alguém para eles e para Cristo. Nunca fiquei só num canto. Apesar das minhas dificuldades. Mas nunca fiquei só porque sempre eles estavam do meu lado. Não só ele, como outros também. Mas gostaria de salientar uma coisa. O Wagner e o Fábio, toda vez que vinham antes do acampamento a João Pessoa, já que eles moravam em Maceió, eles iam me buscar em casa. Eu estando preparado ou não, vinha me buscar para a gente poder passar momentos juntos e ir para o acampamento. Ah, Deus, como era bom ter o convívio desses irmãos. Cheguei aí várias vezes a Maceió, na casa deles também. São pessoas que eu admiro muito. Então, irmãos, desculpa aí, são 17 minutos já de vídeo. Mas meu coração se alegra muito em falar isso. E já faz muito tempo que eu pude falar um pouco da minha vida, da minha trajetória cristã. Constitui família, sou grato a Deus porque Deus me deu uma família linda. Uma esposa que me ajuda deverasmente. É uma grande auxiliadora. Depois de Cristo é a pessoa que me sustenta aqui na terra. Recentemente eu perdi meu pai também. E até hoje eu sofro. Meu pai era muito presente também na minha vida. Grande aconselhador. Um pai que eu não posso dizer absolutamente nada que eu desabone. Sinto falta dele porque é ele que me apoiava nas coisas, me dava conselho. Então faz falta, né? Quase que eu entro em depressão. Me afastei um pouco do trabalho. Eu não tinha muito sentido estar trabalhando. Tem várias coisas. Tive um pré-infarto. Fiquei sem uma visão. E um lado meu da perna não. Eu sentia dormência. Isso agora há pouco, faz muito tempo não. Mas Deus sempre me testa nesse sentido. E eu consegui passar por essa fase porque Deus me deu uma filha. E foi ela que me segurou também pelas mãos. Me segurou e me deu uma perspectiva de vida, de futuro. E estou aqui hoje, firme e forte. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, mas faz parte. Nós aprendemos a crescer na dificuldade, a olhar ela com outros olhos. E Deus dá a força, a perseverança para você passar por isso. Então, queria deixar aqui meu agradecimento, primeiramente a Deus, que tudo fez, tudo mudou para que hoje eu tivesse dando graças a Ele hoje. E sou grato porque também nesse período entrou outras pessoas em minha vida que
fez com que tudo tornasse mais fácil de lidar. Que é um irmão chamado Carlinhos, uma irmã chamada Josi e um irmão que é um líder que se chama Dior, Delclécio, sua esposa. Existem outras pessoas, mas em especial essas, que são pessoas que olham no seu olho e quando dão uma palavra, vem direto do Senhor. Ou repreensão, ou uma palavra de alegria. E eu aceito todas elas. Então, irmãos, Deus abençoe a todos. Desculpe pelo tempo que eu tomei aqui, aproximadamente 22 minutos. Mas precisava desabafar um pouco, estava aqui dentro há muito tempo. E achei melhor desabafar em forma de testemunho. Não sei se interessa a alguém, mas essa é a minha verdade. Não sou melhor que ninguém, só quero fazer aquilo que Deus está me designando a fazer. Bom dia a todos e, se possível, me ajudem a melhorar o meu Instagram. Para a honra e glória de Deus é o que eu posso tentar levar a palavra de Deus lá e um pouco do que eu vivo. Às vezes eu não consigo postar muita coisa, mas eu tento fazer com que a palavra de Deus também seja falada através dele. Meu Instagram. Deus abençoe. Amém.